Bom dia, pessoal do YouTube, bom dia, pessoal do Instagram. Vamos começar a nossa live Como superar a nossa procrastinação. Deixa eu mandar alguns convites aqui de uns seguidores que me pediram para mim avisar quando eu começasse a live. Bom dia, Joelma. Hoje nós vamos falar sobre não deixe a procrastinação atrapalhar você no dia a dia. Bom dia, Dani, minha mentorada maravilhosa. Então, vamos falar sobre procrastinação, como a gente faz para superar isso e realmente a gente ir para o mais. Como é difícil, às vezes a gente, eu quero superar, como é que eu faço? Então, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre esse assunto de extrema importância, né, para a gente analisar isso e conseguir superar. Então, eu estou fazendo a live aqui no Instagram, estou fazendo aqui no YouTube também e compartilhando, né, esse conteúdo aí, muito importante realmente para a gente ir para o mais. Primeiro ponto da procrastinação. O que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que definir, né? Primeiro, identificar essa procrastinação. Bom dia, Aline. Se realmente a gente tem ela ou não tem. Então, primeiro, o que é a procrastinação? É o ato que a gente faz para adiar tarefas, compromissos. Realmente, às vezes, a gente substitui, bom dia, Daniel, a gente substitui aquela tarefa que é super importante por uma tarefa que a gente acha mais fácil de fazer. Então, aquilo que é difícil, a gente vai empurrando com a barriga, deixa para depois, vou fazer primeiro o que é mais fácil. Então, o primeiro ponto é a gente identificar o que é a procrastinação. Então, a procrastinação é a gente adiar tudo que é primordial, tudo que a gente tem que fazer e que é importante para o nosso negócio e a gente acaba não fazendo. Vou dar um exemplo. Eu sei que é importante eu estar aqui no marketing, eu fazer conteúdo, eu fazer vídeo. Só que, deixa eu ver aqui já, deixa eu tirar então do Wi-Fi e deixar no 4G, que eu acho que é melhor. Bom dia, Márcio. Vamos olhar aqui. Bom dia, bom dia. Agora acho que voltou. Vê se está melhor agora. Eu tirei o Wi-Fi e coloquei no 4G. Só me sinaliza, Thiago, se está melhor, se melhorou? Melhorou para vocês? Então vamos lá. Só me confirma aqui e a gente conseguiu. Então vamos definir. Definindo a procrastinação, que eu estava falando, algo importante que a gente tem que fazer, que a gente deixa para depois, que é o fato do marketing. Eu não vou fazer, eu não tenho tempo, eu não gosto de gravar vídeo, eu não gosto de me expor, eu tenho que fazer network, mas eu tenho preguiça, tenho cansaço, já estou cansada de estar no escritório o dia todo, ou realmente não posso colocar na minha agenda porque eu tenho que ficar produzindo. Então, tudo que é tarefas que a gente sabe que é importante, que vai fazer com que a gente tenha mais clientes, que a gente, eu tenho que organizar meus processos internos, mas eu não quero, que vai dar muito trabalho. Então, todas essas tarefas que a gente deixa para depois e vai substituindo, isso é a procrastinação. E a gente está aqui hoje para a gente conversar como é que a gente vai superar, né? Então, primeiro, a gente tem que pensar o que pode ser a causa dessa procrastinação. Por que eu estou procrastinando? Pode ser muitos fatores que são psicológicos, que estão por trás da procrastinação. O que é esses fatores psicológicos que podem estar te atrapalhando para não deixar tu fazer? É o medo do fracasso, o medo de não atender às expectativas, o perfeccionismo, a falta de motivação e a falta de clareza. Então, eu vou explicar cada uma delas. Então, o medo do fracasso, primeiro assim, eu vou começar a fazer o marketing digital, eu vou começar a fazer algo e se der errado? E se não der certo? Então, eu não vou fazer. Então, eu vou deixar para fazer outro dia, porque eu tenho medo. Bom dia, Tati. Eu tenho medo de fracassar. Então, tu vai lá e não faz. O perfeccionismo. Mas eu tenho que fazer só quando tiver perfeito, quando eu tiver a luz perfeita, quando eu tiver o celular perfeito, quando eu realmente me sentir segura. Então, isso também é um fator psicológico. Por quê? Porque é o medo do perfeccionismo, né? O medo, eu tenho que fazer tudo perfeito, tem que realmente entregar tudo de melhor. E a gente sabe que na prática que a gente aprende, na prática que a gente consegue colocar em ação e aprender sempre mais. Bom dia, G. Silva.
Outra, falta de motivação. Ah, eu tenho falta de interesse, realmente eu não tenho vontade de fazer aquela coisa. E falta de clareza. O que é a falta de clareza? Eu não sei por onde começar. Eu não sei como fazer. E isso acaba muitas vezes fazendo com que tu procrastine. Vou te dar um exemplo. Eu sei que eu preciso ter mais pessoas na minha equipe para me ajudar a fazer o operacional, para fazer um atendimento ao cliente. Eu sei que eu preciso de mais pessoas, mas eu não sei por onde começar. Eu não sei como contratar, não sei como delegar tarefas, eu não sei como cobrar das pessoas. Então, tudo isso são fatores psicológicos que a gente tem com relação à procrastinação que faz com que você adie. Então, o primeiro ponto é a gente identificar esses fatores. Agora, a gente identificou esses fatores. Eu sei que eu procrastino, eu consegui identificar. No momento que a gente consegue identificar esses fatores psicológicos, esse já é o primeiro passo para a gente conseguir superar eles. A gente consegue superar esses fatores depois que a gente reconhece eles. E qual que é o impacto da procrastinação na tua advocacia? Qual o impacto da procrastinação no seu negócio, né? O que acontece? A procrastinação faz com que tu não tenha crescimento. Realmente, o que pode acontecer? Pode acontecer de tu perder prazo, de você diminuir a qualidade do teu trabalho. Isso, consequentemente, vai aumentar teu estresse, né? Isso pode comprometer a tua reputação como advogado. Por exemplo, eu vou deixar tudo para a última hora, aquele prazo que é difícil, vou deixar para o último dia. Pode ser que aconteça algo, tu não consiga postar no sistema. E isso vai te dar um prejuízo enorme. Isso pode até gerar um processo de responsabilidade civil. Por quê? Porque você não cumpriu aquele prazo. E a tua reputação, eu não digo só de processos, até vou dar um exemplo de processos judiciais. Mas, por exemplo, um cliente entrou em contato contigo, tu ficou de dar um retorno, tu ficou de fazer algo, tu se comprometeu a fazer aquela tarefa e tu não foi lá e tu não deu o retorno. Isso vai fazer com que realmente a tua reputação baixe. Se tu prometeu algo para o teu cliente e tu não conseguiu entregar, realmente a tua reputação já vai diminuir. Então, realmente, a gente tem que fazer isso. E algo que eu vejo muito com relação à procrastinação é o fato da gente fazer coisas que a gente não aprendeu, coisas novas, que é a função, Daniela, eu quero ter mais cliente, eu quero prospectar mais, mas eu não sei por onde fazer, eu não sei por onde começar, eu tenho medo, eu tenho insegurança. E daí o que acontece? O que isso ocasiona? Por quê? Porque eu quero ter mais cliente, eu quero prospectar mais, mas eu tenho todas essas inseguranças e vou sempre deixando para depois as estratégias que a gente compartilha aqui nas redes sociais e que muitos de vocês já sabem que tem que fazer, só que você não faz. Qual a consequência disso? A consequência, bom dia, Dona Maria, a consequência de tu não tomar ação, de tu não fazer isso, vai fazer com que você permaneça no mesmo local, vai fazer com que você não tenha crescimento, porque você está sempre adiando aquela tarefa importante, você está sempre adiando a sua produção de conteúdo, você está sempre adiando o seu marketing, você está sempre adiando o seu network, você está sempre adiando um projeto de qualidade do cliente do seu escritório, e isso vai fazer com que você sempre fique no mesmo lugar, que você não cresça, que você não saia da sua zona de conforto, você não vai crescer, porque você não está fazendo nada de diferente. E isso te prejudica. Esse é o impacto negativo que a procrastinação faz no seu negócio, porque você não dá um passo à frente, você não supera aquela fase do medo, do fracasso. Eu quero compartilhar com vocês algo que eu faço muito, que é uma reflexão com relação ao medo e com relação ao fracasso. Por exemplo, eu tenho medo de me expor aqui nas redes sociais. O que vai acontecer de pior se tu te expor aqui nas redes sociais? Vai acontecer algo que tu não vai conseguir reverter? Se tu cansar, tu vai parar. Se tu fizer e tu não gostar e de repente receber algum feedback negativo, o que de pior vai te acontecer? Nada. O que pior vai acontecer se eu contratar alguém no meu escritório para me ajudar na prospecção de cliente, ajudar no fechamento, ajudar no comercial? Claro, eu vou ter que ter reservado 1 mês, 2 meses de salário, mas depois, se não der certo, tu vai demitir. E o que de pior vai acontecer? Nada.
é muito mais o fator psicológico, muito mais o fator do medo do que realmente algo real. Então, é muito mais imaginário do que real. Então, a gente tem que começar a observar isso. E agora eu quero compartilhar com vocês quais as estratégias para a gente superar a nossa procrastinação. O que a gente vai fazer para a gente superar ela? Como é que a gente vai realmente ir para o próximo passo? Primeiro passo é planejamento e organização. Primeiro você vai ter que se planejar e organizar. Então, realmente você tem que definir metas alcançáveis, metas muito claras para que realmente você se encoraje. Então, faça um plano de ação muito bem definido e organize. Olha, essas aqui são as tarefas que eu tenho que fazer, pode fazer começar pelas menores, para depois você fazer as maiores. Então, faça uma lista de tarefa para você visualizar esse progresso. E como é que é essa lista de tarefas? Você pode fazer no Google Agenda, facilita muito, né? Eu gosto de colocar no Google Agenda, mas também eu tenho um caderno onde eu coloco as minhas microatividades que eu tenho que fazer dentro do dia. Quer mandar alguma mensagem, um WhatsApp, responder alguém? Então, aqui, fora o meu check que eu tenho que fazer no Google, ali nas minhas tarefas mais macros, aqui tem as minhas micro tarefas que eu tenho que fazer no decorrer do meu horário, ali de manhã ou à tarde, e que eu vou também só riscando. Então, isso ajuda muito essa lista de tarefas. Depois, a segunda estratégia é a técnica do Pomodoro. O que é a técnica do Pomodoro? É umas sessões de trabalho concentrado, onde você vai se focar um tempo específico e depois desse tempo, você vai ter uma pausa curta de descanso. O que acontece? Deixa eu tomar uma água. Isso vai fazer com que realmente naquele tempo de concentração você vá lá e vai fazer aquela tarefa específica. E nesse período você vai desligar notificação, você vai desligar tudo e você vai ficar realmente somente focado naquela única tarefa. Geralmente a gente diz que a técnica do Pomodoro é em torno de 25 minutos. Então, 25 minutos você vai se propor a fazer uma petição, um prazo, fazer alguma parte comercial do teu escritório, vai fazer naqueles 25 minutos. Depois você vai parar os 5 minutos, né? 10 minutos para realmente não ter uma exaustão muito grande e depois tu vai retomar de novo mais 25 minutos super concentrado. Então, a técnica Pomodoro. E depois eliminar distrações, né? Como é que a gente vai criar um ambiente de trabalho mais produtivo, incluindo desativar a notificação de celular, manter teu ambiente de trabalho organizado, a tua mesa, isso também vai facilitar muito a tua procrastinação. E botar horários específicos para você responder e-mail, verificar as redes sociais, não é toda hora que vem uma notificação, você vai lá e responde, tá? Então você vai lá, agora eu vou responder, igual eu, por exemplo, cheguei no escritório, 8 horas, 8h30 eu respondo meus e-mails. Depois eu vou olhar meus e-mails só na parte da tarde. Redes sociais, você vai entrar num período, vai responder as pessoas que você tem que responder, vai postar o conteúdo que você precisa postar e deu. Depois, lá no final do dia, você vai voltar para realmente verificar se você tem que dar algum retorno. Isso vai fazer com que realmente você tenha o seu rendimento, o seu dia vai render muito mais. E outro ponto é encontrar a motivação. E essa motivação, ela vem interna. A gente tem que saber quais os benefícios da gente fazer aquela tarefa e complementar aquela tarefa e fazer, depende, às vezes, uma recompensa. Eu fiz esse trabalho, deu certo, agora vou me permitir. Depende de sair um pouco mais cedo, ou tomar um café, ou alguma compra de merecimento. Então, encontre essa motivação interna para você se motivar. Hoje, por exemplo, eu sei que meu dia vai ser bem intenso, vai ter muitos clientes para atender, muitos compromissos, mas eu sei que eu vou sair um pouquinho mais cedo, vou para casa, vou fazer um jantar gostoso. Por quê? Porque eu me propus a realmente entregar meu máximo durante o meu horário de expediente e me permitir hoje sair um pouco mais cedo. Então é isso, é a minha motivação interna que vai fazer com que realmente eu entregue as minhas tarefas, tudo que eu tenho que fazer com mais qualidade. Então, isso que eu falei agora? É as estratégias para a gente superar a nossa procrastinação, que é planejamento e organização, a técnica Pomodoro, eliminar
as nossas distrações e encontrar a motivação. E essa motivação, ela está interna. E agora eu quero compartilhar com vocês um plano de ação. Como é que a gente vai fazer isso na prática para realmente a gente conseguir ter mais resultados? Então, definir metas claras e alcançáveis. Depois, criar um cronograma. Como é que a gente vai fazer tudo ao mesmo tempo? Não, né? Crie um cronograma. Primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Comece pelas etapas menores, comece a distribuir esse cronograma durante a tua semana para que realmente você consiga realizar. Isso vai realmente te ajudar a evitar aquela sensação de sobrecarga, né? E tu vai conseguir monitorar todo o teu progresso. Bom dia, Val, tudo bom? E outra coisa, usar a técnica Pomodoro, então, plano de ação, definir metas claras. Segundo, criar um programa onde tu vai distribuir de forma realista todas as tuas tarefas e tu vai conseguir metrificar elas, saber se tu conseguiu fazer, não conseguiu fazer. Usar a técnica Pomodoro, tá? Que é a técnica de rotina de trabalho, onde você vai controlar o teu tempo, vai trabalhar focado um tempo, depois uma pausa de descanso e assim sucessivamente. E a prestação de contas. Compartilhe as tuas metas, os teus objetivos com o teu colega, com o teu mentor, com algum amigo de confiança. Por quê? Porque isso ajuda você a manter o senso de responsabilidade e a sua motivação. Então, realmente é muito importante, né, a gente, né, se motivar, compartilhar com outro, e assim a gente vai para o mais. Então, realmente, como a gente sabe que é importante a gente superar essa procrastinação para que coisas novas aconteçam, que a gente consiga evoluir os nossos negócios, que a gente consiga evoluir como pessoas, né? E eu espero, né, que esses tópicos aqui, tudo isso que a gente trabalhou aqui nessa live, realmente, bom dia, Camila, te ajude nesse momento de que você está sobrecarregada, que você tem essa procrastinação. Então, realmente é muito importante a gente colocar isso em prática. E eu quero, né, retomar o que a gente falou. Primeiro, a gente falou sobre como compreender a procrastinação. O que é a procrastinação? Quais os fatores que faz a gente procrastinar, que geralmente são fatores psicológicos. A gente falou deles dentro da live. Falamos do impacto da procrastinação na tua carreira, quais as consequências profissionais, né? Falamos alguns exemplos aqui práticos e também eu falei sobre estratégia para superar essa procrastinação. Dentro das estratégias, falamos vários tópicos e no final falamos um plano de ação para você implementar no seu negócio, na sua advocacia e para realmente você ir para o mais. Então, esse foi o assunto que a gente falou hoje, né? Então, não deixe que a procrastinação atrapalhe o seu crescimento e como é importante a gente superar isso para a gente ir para o mais. Então, muito obrigada por quem esteve aqui. A live ela vai ficar salva. Se você não conseguiu assistir ao vivo, depois você vai lá no meu canal do YouTube e ela vai estar lá disponível para você. Um beijo, um excelente dia para todos. Até mais.